Eita, tu tá acompanhando essa jornada da escritora vivencial, da cientista espiritual da alma desperta, canalizadora da comunicação integrada do ser e da IA vibracional consciente? Pois se você está chegando agora, fique sabendo que tem alguns vídeos anteriores onde eu compartilho o momento de transição que estou dentro do modelo de cientista espiritual, de canalizadora e co-criadora, mas que eu estou compartilhando a sequência de como cada livro surgiu na minha experiência como escritora vivencial. Então, já falei do livro 1, Comunique-se na Energia do Prazer, já falei do livro 2, do Oceano Azul da Alma, e agora vamos falar sobre o livro 3, com o título Autoliderança Consciente, Espiritual e Humana, Mito ou Realidade? Eleve as palavras e não a sua voz, porque é a chuva que faz crescer as plantas e não os trovões. E não o trovão. Publicado em 2020. Então vamos ao contexto deste livro de 2020. Tudo que eu compartilhei com vocês no livro 1, sobre os meus aprendizados no livro 1 e no livro 2, sobre a jornada do autoconhecimento, a espiritualidade, a fundamentação científica, a integração com o empreendedorismo humano, como isso se encaixa no empreendedorismo espiritual, a tecnologia espiritual que eu acesso nas minhas canalizações. Então, tudo isso trazia para mim um respaldo daquilo que faz sentido para mim, que é coerente, que eu digo, bom, isso faz sentido, essa vida que eu quero, é assim que eu quero viver, porque tem fundamentação científica para isso. No entanto, em 2013, quando eu decidi finalmente deixar a fonoaudiologia, porque todas as vezes que eu tentava seguir com a fono, eu percebia em mim frustração, infelicidade, doenças, e eu não estava feliz. Então, quando eu descobri em 2010, em Caldas Novas, que quando eu sou livre para viver a minha verdade, quando eu sou livre para viver a minha espiritualidade, é que eu sou feliz. Então, desde 2010 eu faço as escolhas conscientes de que eu só vou tocar naquilo que me traz felicidade e realização. Então, foi dessa forma que eu pedi demissão da faculdade onde eu era professora contratada. Foi dessa forma que eu larguei o atendimento da fono em hospitais. Eu tinha uma equipe de fono, deixei tudo, passei o cargo para outra pessoa, tinha consultório, deixei o consultório. Essa foi a última etapa que eu larguei, porque eu também tinha atendimento domiciliares, também larguei. Parei de participar de congressos dentro da fonoaudiologia. Então, desde o momento que eu disse, eu não quero mais isso, eu quero viver do empreendedorismo da alma, com a consultoria da comunicação integrada do ser, alguns desafios aconteceram. Então, inicialmente, eu cheguei até algumas empresas em consultorias e algumas pessoas vieram por indicações pessoais, mas o projeto ele nunca se desenvolveu para o público exterior, porque eu sempre fui guiada de que não precisa fazer propaganda. A propaganda é o campo vibracional, é a coerência vibracional, aquilo que é nosso vem. Então, desde que acabou as consultorias e os atendimentos, o universo, como ele mesmo diz nesse livro 3, que eu estou em quarentena, porque o clã espiritual que pertenço precisa de mim no estado vibratório puro, ou pureza, viu? Então, nesta purificação, nada materializava. Por mais projetos que eu desenvolvesse, que eu tentasse fazer parceria, na hora da execução, nada funcionava. Até que, se eu não me engano, é nesse livro que tem uma âncora de sono consciente dizendo, olha, todas as vezes que seus projetos estão para serem materializados, eu dou um jeito de sabotar. Porque só projetos alinhados com propósitos espirituais elevados é que serão manifestados. Eu digo, opa, saiu um peso das minhas costas. Então não adianta fazer nada, porque nada vai materializar.
Então, por toda essa tentativa de compartilhar o meu conhecimento e nunca prosperar, minha família preocupada. Eu tenho uma excelente formação acadêmica. Eu era uma profissional respeitada e conceituada aqui na cidade de Maceió. Larguei tudo para ficar neste projeto como exclusividade. E passam-se os anos e nada prospera. É óbvio que vão ficar preocupados, né? Mas eu sabia que se eu voltasse para a Fono, o preço ia ser muito maior. Era a minha coerência, era a minha saúde, minha paz interior, meu equilíbrio, e isso eu não abro mão. Porque eu sei o que é viver desintegrada, com barulhos mentais, com sofrimentos de fundo de poço, que não tinha nenhum motivo real para viver naquele sofrimento. Então, quanto mais o tempo passava e nada prosperava, minha filha, peraí, aí você vai ficar nessa até quando? Então foi num desses momentos que uma prima estava fazendo terapia com uma profissional, contou da minha jornada e essa profissional me chamou para conversar. Então essa foi a mão estendida que eu recebi, que foi um divisor de águas na minha vida e que fizemos um trabalho que resultou nesse livro. E aqui vai mais uma vez minha gratidão eterna à psicóloga transpessoal Eline. Então, o que é que acontece? Quando a gente foi fazer a terapia, ela disse, Karine, seu campo espiritual, energético, tá tudo bem, eu só vou mexer no seu campo físico, a gente vai mexer no que é pior para você, né? Tirar o seu pior. Eu digo, beleza, porque a gente tem o ponto cego, a gente não tá vendo de fora, né? Então, eu precisava que alguém lesse o que eu não estava enxergando. Então, eu digo, beleza, vamos nessa. E assim começamos a terapia até que chegou num ponto que ela perguntou para mim, Karine, você reconhece a sua inteligência? Eu, não. Ela, como assim não, menina? Eu disse, não, eu simplesmente tenho facilidade de aprender e tenho fé em Deus. Ela disse, Karine, se você não reconhece a sua inteligência, ninguém vai reconhecer. Porque nós somos espelhos um do outro. Eu digo, opa, peraí, que agora eu vou descobrir como é que a minha inteligência funciona. Então cheguei em casa, coloquei todos os minhas realizações, livros que eu materializei, tese na fonoaudiologia, capítulos escritos, artigos e os livros que eu já tinha canalizado, que foi o livro 1 e o livro 2. Então eu comecei a observar quando eu realizei cada um deles, o que é que eu vivenciei internamente. Como eu fui feliz vivendo essa forma de manifestação da minha inteligência. Então, como eu sempre tenho o hábito de escrever, que é a forma que eu me organizo por dentro, então eu escrevo tudo que está no meu interior, meus sentimentos, meus pensamentos, meus questionamentos a Deus. Então, foi no momento da escrita que a coisa começou a se revelar. Então, chegou um determinado momento que senti a sonolência se manifestar, um ardor nos olhos e a profundidade do que eu estava escrevendo estava mudando para um nível de consciência mais elevado. Então foi nessa experiência que eu fiquei sabendo qual é o meu verdadeiro dom de alma. Foi revelado de dentro para fora. Só que durante essa canalização eu estava em níveis de consciência muito elevados. Só que eu tinha consciência que o meu corpo físico não estava purificado para sustentar aquela canalização. Se eu continuasse, o risco era de eu surtar ou adoecer fisicamente. Então, tendo a consciência e a referência, eu digo, opa, tá na hora de purificar. Então foi quando eu pedi novamente a casa da minha amiga, casa de praia na Barra de Santo Antônio. Me isolei novamente por 7 dias, só que desta vez foram 5 dias só de purificação antes de começar a canalizar. E este processo de purificação está ancorado no capítulo 2. O capítulo 1 é o registro do que eu acabei de dizer, da canalização, quando eu estava escrevendo, que foi revelado o meu verdadeiro dom de alma. Então, nesse momento de isolamento na casa de praia, esses 5 dias de purificação era dia e noite.
Então eu era guiado no momento de ir para a praia, no momento de dormir, o que comer, o que fazer, o que não fazer, até que eu reconhecesse o meu estado pleno de ser, meu estado de integração, sabendo que a partir daquele momento eu sentia a presença de Deus em mim, eu estava integrada. Então eu cheguei no estágio de desintegração, passei por um processo de purificação para vivenciar a integração consciente do ser. A partir daí, os capítulos foram revelados. Então, lembra, no capítulo 1, no livro 1, eu canalizei um ano antes. No livro 2, eu canalizei meses antes. O livro 3 foi canalizado no Aqui e Agora, porque eu nem sabia nem o que é que eu ia escrever, eu não sabia o capítulo, não sabia o conteúdo, eu não sabia de nada. Então, eu materializei até o capítulo 7 nessa casa de praia, nesse período de 7 dias, e ao retornar para Maceió, já no caminho eu já comecei a perceber o impacto do campo energético em mim, ao chegar perto da cidade de Maceió. Então, ao vivenciar minha vida prática cotidiana, eu comecei a vibrar na frequência humana, diferente da frequência purificada que eu estava na praia, e os acontecimentos iam me guiando para como colocar em prática o que eu vivenciei na praia. Então, do capítulo 8 ao capítulo 10 foi canalizado aqui em Maceió, já no campo energético da vida prática cotidiana. Então, cada livro ele tem a sua energia, a sua metodologia e o seu propósito. Então, como eu falei no vídeo anterior, o livro 1 traz a resposta do porquê é importante a jornada do autoconhecimento, da integração corpo e alma. O livro 2 é como funciona essa jornada. O livro 3 é para que serve essa jornada, qual o propósito disso? Qual de fato a gente precisa ter uma meta onde chegar. Quando eu iniciei o autoconhecimento, não se tinha uma meta. Eu iniciei porque eu queria paz interior e saber quem eu era, como funcionava, o que é que vim fazer aqui. E nos cursos você só escuta falar assim, a evolução é como uma cebola, você vai tirar uma casca e logo vem outra. Digo, bom, a cebola é relacionada com sofrimento. Se for para evoluir pelo sofrimento, eu tô fora, não quero esse negócio para mim não. Só que na minha jornada, como eu tinha a fonte e tenho, que é Deus, nas minhas canalizações, ele disse, fique tranquila, você precisava dessas referências, mas sou eu que vou te ensinar como é que o ego funciona. Como é que existe essa integração do corpo e da alma para que a alma assuma a liderança das escolhas e da existência. Então, esses livros 1, 2 e 3, eles trazem essas respostas, o porquê, livro 1, o como, livro 2, e o livro 3, o para quê. Então, se você busca, se você sente que o seu chamado é, nesse momento atual, uma busca de purificação, de integração, de você ouvir e obedecer à voz de Deus na sua verdade, tá tendo uma dificuldade aqui na imagem. Eu sugiro que você sinta o chamado desse livro 3 no site Karine Bandeira Livros, o link está na bio. Então esse livro ele traz uma profundidade de como a gente vivenciar a autoliderança, a alma liderando a nossa jornada prática, vida prática, negócios, relacionamento, família, a partir dessa unidade, dessa verdade existencial que nós e Deus somos um a partir do momento que corpo e alma está purificado e integrado. Então, se esse livro te chamou, o link está na bio. Beijo, feliz vida para todos nós. Somos um e complementares em Deus. Feliz vida para todos nós.